Bem-vindos, pessoal, à nossa aula de hoje. Estaremos falando sobre grandezas escalares e vetoriais e nós trouxemos aí um exemplo para que a gente possa discutir um pouco e a gente coloca aqui o exemplo do submarino Typhoon. É um submarino russo construído na década de 70 e 80 com um propósito militar e nós trouxemos ele porque ele dentro do que consta aí na literatura, é conhecido como o maior submarino que atualmente aí navega, né, está aí em nossos oceanos, né, e aí nós temos aqui alguns parâmetros que caracterizam este submarino, né. Então, por exemplo, dá uma olhada nisso, ele mede 175 metros de comprimento, pessoal, muita coisa, né. E se você dá uma olhadinha, ele tem uma altura de 23 metros. Quer dizer, é quase um pequeno prédio aí. Dá para dizer que ele é um pequeno shopping aqui dentro, né? Ele consegue mergulhar a 400 metros de profundidade. Ele tem uma massa de 48 mil toneladas. Então, quanto que vale uma tonelada, né? Uma tonelada vale, olha, uma tonelada é igual a 1000 quilogramas, pessoal. Então, imagina isso só, como é pesado, né? Então, a gente está falando de 48 mil vezes 1000 quilos. A gente tem mais ou menos aí uma conversão simples, né? Só fazer 48 mil vezes 1000. Nós temos o que, então? 48 milhões de quilogramas, né? Como é pesado o Typhoon, né? Para movimentar essa super máquina, nós temos ali então as informações, né, obtidas aí da literatura, que são necessárias. Vamos começar aqui da fonte de energia nuclear, são 2 reatores nucleares de 190 megawatts térmico. Esse Tzinho aqui no final, pessoal, a gente quer dizer que é o térmico. O que significa isso? Os reatores nucleares, eles geram calor, e aí isso muitas vezes é aplicado em turbinas, né, para que se gere energia, por exemplo, a partir de uma turbina a vapor, com esse calor todo. Efetivamente, o que se tem ali de potência disponível mesmo, para a operação das turbinas do Typhoon, que ele usa 2, né, são 37 megawatts para cada uma das turbinas. Então é quase um pequeno bairro só para movimentar, comparativamente falando, aí, o que consome um bairro nosso aqui, né? Isso daqui alimentaria um bairro cada uma dessas turbinas, né? Ele consegue, na superfície, atingir 48,15 km por hora. E quando ele está submerso, ele chega a 50 km por hora. O teste máximo que foi feito aí com ele submerso e com uma tripulação interna foi de 120 dias, aproximadamente 6 meses. Mas é que o pessoal parece aí, o que consta na literatura, não quis ficar mais, mas por conta do que tem os recursos internos aí do Typhoon, seria possível permanecer até mais do que 120 dias uma tripulação toda submersa, sendo que a tripulação típica do Typhoon é de 160 pessoas, pessoal. Imagina só como esse submarino é grande, como ele consegue aí armazenar recursos, né? Então, basicamente, esses são os parâmetros do Typhoon. Do outro lado, nós colocamos aqui uma amiguinha nossa, a baleia azul. E vale aí, gente, já deixar logo claro que, olha, vamos associar sempre a espécie baleia azul com vida, porque esse ser, ele é gigante, mas ele também é tão gigante, ele é bonzinho demais, ele só come o crio. O crio é um pequeno camarãozinho, menor do que esses que a gente costuma comer aí quando a nossa mãe faz, ou quando a gente vai no restaurante, né? É um serzinho muito pequenininho, muito abundante no oceano, do qual se alimenta a baleia azul, o maior ser vivo. E olha, pessoal, é muito triste tornar sinônimo baleia azul desse jogo feio que fizeram por aí. Vamos sempre considerar a baleia azul como sendo um representante da vida, de tudo que há de bom na natureza, porque quando um ser desse é capaz de viver,
significa que toda uma cadeia alimentar está totalmente em equilíbrio, a natureza está em equilíbrio e significa que a gente está fazendo a nossa tarefa. Então, baleia azul significa vida, nunca deveria significar um jogo feio, um jogo que serve só para mutilar e trazer a tristeza para as pessoas. Voltando, a gente coloca aqui a baleia azul, que é uma representação da vida, de que a natureza criou, e olha como ela é, né? Ela consegue atingir profundidades maiores do que o Typhon, ela não precisa de energia nuclear, basta ela comer aproximadamente 40 milhões de crios, são 3.600 quilos de crio, ela é bem mais eficiente. Ela tem, pessoal, 25 metros de comprimento. Então, a gente tentou desenhar aqui uma comparação, 175 metros com 25 metros. Você vê aí que a nossa baleia azul, ela é bem competitiva ainda, bem mais eficiente. Aqui no cantinho, nós desenhamos aqui uma orca. Olha só como a orca é pequenininha perto dessa comparação, né? A orca, ela tem em torno de 10 metros, um macho, né? E uma fêmea chega por volta de 7 a 8 metros, né? Então tá aqui, essa é a fonte de energia da nossa baleia azul, que demonstra que toda uma cadeia alimentar está em equilíbrio, uma vez que você tem 40 milhões de crio por dia para alimentar uma baleia azul, então você imagina que a cadeia alimentar está bem em equilíbrio, né? A natureza está em equilíbrio. E olha só, a nossa baleia azul, ela consegue uma velocidade típica de 50 km por hora, é uma velocidade bastante elevada para o fundo do oceano, né? Então, aqui a gente fez uma pequena comparação para trazer aí algumas informações, alguns valores, para a gente discutir um pouco do que seria agora as grandezas escalares e vetoriais. Então, antes de mais nada, é importante a gente deixar claro aqui que os valores que nós apresentamos até agora, a gente pode chamar eles de magnitude ou módulo. O que é isso? Por exemplo, o comprimento. O comprimento é uma magnitude ou módulo de uma grandeza escalar. Da mesma forma que a velocidade, né, as velocidades também são magnitudes ou módulos. Mas vamos entender um pouquinho mais qual que é a diferença entre esses valores que nós passamos, entre essas magnitudes, né? Cada uma delas tem algumas peculiaridades. Então vamos lá, olha só. O que é uma grandeza escalar? Por exemplo, uma grandeza escalar é uma massa. Então, a massa da nossa baleia azul é de 140 toneladas. É bem levinha comparado ao Typhon, que tem uma massa de 48 mil toneladas, né? E você acabou de ver que eu dei uma engasgadinha, né? Eu falei pesa. Na verdade, quando a gente fala eu peso 70 quilos, eu peso 60 quilos, eu peso 50 quilos, eu peso 100 quilos. Isso é uma força de expressão que está equivocada. Ao longo do curso a gente vai ver o que isso significa, né? Peso é uma força. Então você vê que por conta da força da expressão, eu mesmo agora acabei falando peso, mas na verdade você, quando vai na balança e lá você lê seus incríveis 80 quilos, 90 quilos ou 50 quilos, você não deveria falar eu peso 80 quilos. Na verdade você deveria dizer eu tenho uma massa de 80 quilos, 40 quilos, enfim. Isso é uma coisa que a gente precisa logo agora esclarecer, porque você vê que a expressão, o costume da expressão é tão forte que mesmo a gente que conhece o conceito acaba se enganando. Então foi legal você ver eu cometendo esse gafe aqui ao vivo. Então vamos lá. Então a massa é uma grandeza escalar, a potência é uma grandeza escalar, o número de turbinas, o tempo, então no caso o tempo de submersão, o número de pessoas da tripulação, a quantidade de crios que come a nossa baleia azul, o comprimento, seja do Typhon ou da baleia azul, a temperatura, a pressão, a área. Essas são grandezas escalares. O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é aquela em que o valor da grandeza, ou a magnitude ou o módulo apresentado, né, que são os números, representa uma informação completa. Quer dizer, que se eu te falo que a nossa amiguinha baleia azul pesa 140 toneladas ou que o Typhon pesa 48 mil toneladas, isso é suficiente para expressar a massa do que você está discutindo. Da mesma forma, que se eu disser que dentro do Typhon tem uma população
de 160 pessoas, ou que uma baleia azul come 40 milhões de crios por dia, essa quantidade ela expressa uma informação completa. Então, quando você tem um número, que seja uma magnitude ou um módulo, e essa informação te representa tudo de forma completa, aquilo que você precisa saber, então esta é uma grandeza escalar, e aqui nós temos alguns exemplos. Já as grandezas vetoriais, elas também possuem a magnitude ou módulo, mas vamos ver alguns exemplos. Profundidade. A profundidade que o Typhon consegue chegar é de 400 metros. Se você expressa profundidade como um deslocamento no sentido do fundo do oceano, então a profundidade é uma grandeza vetorial. Agora, se você fala ela em termos de nível, de altura, aí ela cairia do lado da grandeza escalar. Por quê? Porque quando você expressa uma profundidade em termos de deslocamento, o deslocamento acaba te pedindo algo a mais. O quê? Para onde você se deslocou? Então, quando você expressa a profundidade como um deslocamento, você quer dizer que ele foi para o fundo do oceano. Então, faz sentido você expressá-lo da forma vetorial nesse contexto. A velocidade também é uma grandeza vetorial, porque você fala assim, olha, 50 km por hora. Tá bom, você sabe que aquilo é uma velocidade. Mas para onde? Qual o sentido? Qual a direção? Então, tudo isso precisa ser completo, né? A informação precisa ser adicionada à velocidade para que ela fique clara. Da mesma forma, a aceleração, a força, para onde está o corpo, para onde o Typhon, para onde a baleia azul, a orca, estão se acelerando para atingir uma velocidade. Para que sentido? Para o Polo Norte, para o Polo Sul, eles vão para o Atlântico, ela está migrando de um lado para o outro, para que sentido ela vai? Então, a velocidade, a aceleração, ou quando você aplica uma força, quando você vai empurrar uma cadeira, quando você vai empurrar o carro para ele pegar na rua, quando o carro morre, enfim, você está empurrando ele para um sentido, você está aplicando a força do seu corpo em um carro para ele pegar, né? Então, qual é o sentido que você está aplicando? Para que direção? É no sentido da avenida? É no sentido da rua? É para perto da padaria? Tudo tem uma informação a ser complementada em cima dessa força que você está aplicando. O campo elétrico, da mesma forma. O campo elétrico, a gente vai ver ao longo do curso, que ele também precisa ter um sentido definido. Então, para completar a informação de uma grandeza, quando ela é vetorial, você sente a falta da direção e do sentido. O que é direção? Então, por exemplo, pegando aqui aquilo que a gente chama de rosa dos ventos, né? O norte, o sul, o noroeste, o nordeste, noroeste, oeste, oeste. Curiosidade, leste também é lido como este. Então aí você tem o nordeste, noroeste do oeste. Você tem o sudeste e o sul do oeste, e aqui você tem o sul. Então isso são direções. E o sentido? O sentido, uma vez que você, por exemplo, estou no sentido norte, vamos dizer que você está no sentido norte, tá bom. Mas para cima ou para baixo? O que poderia também dizer sul, né, ou norte. Ou se você está numa direção noroeste, então você ainda diz para a direita ou para a esquerda, enfim. A direção, ela diz que você está aqui. Agora, se você vai descer ou se você vai subir aqui nessa direção, quem manda é o sentido. Por exemplo, a minha direção poderia estar aqui. Vamos esquecer que a ponta da caneta não é uma flecha, tá? Então só vamos usar o corpo da caneta. Então aqui nós temos uma direção horizontal. Na horizontal eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Isso tudo quem diz para você é o sentido. Da mesma forma que se eu tenho uma direção vertical, você pode perguntar, mas é para cima ou para baixo na direção vertical? Então, essa é a complementação da direção e do sentido que precisam complementar as grandezas vetoriais, as quais nós expressamos aqui. Então, isso vai ser bastante importante em vários momentos desse curso de física, porque você não pode mais ter a dúvida do que é uma grandeza escalar e vetorial, porque muitas vezes a gente vai lidar com elas de maneira automática. Então não se esqueça, ambas, seja escalar ou vetorial, possuem magnitude e módulo, sendo que a escalar
já basta, já é suficiente você expressar a magnitude ou um módulo de um valor. Já a grandeza vetorial, você precisa da magnitude, direção e o sentido, tá bom, pessoal? É isso que a gente queria expressar para você hoje. Obrigado pela sua participação. Compartilhe o vídeo, estude bastante. Deixa o seu likezinho aí pra gente, tá bom? Um abração, tchau, tchau, tudo de bom!